Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês com um assunto um pouco diferente do que eu costumo abordar por aqui e no blog também, é o déficit de atenção. E eu já falei sobre isso no blog uma vez e falo sempre nas redes sociais, eu nunca escondi que eu tenho déficit de atenção. E todas as vezes que eu falo sobre isso eu vejo que surgem muitas dúvidas e eu decidi que seria uma coisa interessante fazer um vídeo sobre isso pra contar, assim, algumas coisas que eu passei por causa disso, algumas coisas que eu poderia ter não vivido, que teria sido muito melhor pra mim se eu tivesse começado a tratar muito mais cedo. Então assim, eu vou tentar reunir o máximo de coisas que eu puder pra passar um pouquinho da minha experiência pra vocês, certo? Na verdade, eu tive a ideia de fazer esse vídeo muito antes de começar a gravar vídeos. Uma vez eu comentei no Facebook que o preço do Venvance, que é o medicamento que eu tomo hoje pro DDA, tava muito alto, que isso era um absurdo, tipo, aqui de que ele custa R$350. Imagine, comprar isso de 28 em 28 dias, é caro, gente. E aí, uma leitora me enviou uma mensagem, me recomendando que eu tivesse um pouco de cuidado em falar sobre isso, porque as pessoas tinham muito preconceito ainda. Tipo assim, na verdade ela tava tentando me proteger, mas eu vi uma coisa assim, como se o déficit de atenção fosse... gente, a gente não pode estigmatizar as coisas, sabe? Eu acho que quanto mais a gente falar, a gente joga a luz sobre ele e assim, você vai desmistificando a coisa. O déficit de atenção não impede ninguém de viver normalmente. Se a pessoa for tratada corretamente, se a pessoa fizer o tratamento certo, se tomar os medicamentos não, o medicamento é um medicamento, no meu caso é um medicamento só, ela vai ter uma vida normal. E assim, eu até os 29 anos eu não fazia o tratamento corretamente e eu tive uma vida parcialmente normal. Parcialmente por quê? Porque eu passei por muitas dificuldades que eu não conseguia sequer entender que estavam relacionadas com o DDA. Mas eu vou começar do começo. Eu fui diagnosticada com déficit de atenção, eu tinha 6, 7 anos e por um motivo muito simples, na verdade. O déficit de atenção pode ter várias formas de se expressar, entre aspas. No meu caso era o seguinte, eu não consigo aprender uma coisa que não me desperte interesse. E até por isso eu acho que o nome é errado, porque não existe uma deficiência de atenção, existe uma atenção direcionada. Ou seja, o seu foco é direcionado porque lhe desperta interesse. Eu acho isso muito óbvio. Mas enfim, eu não conseguia aprender o que não me despertasse interesse e eu sempre fui muito desorganizada e impulsiva. Isso atrapalhou muito a minha vida. Então, eu fui num neurologista, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, sei lá. E foi diagnosticado o déficit de atenção. Só que assim, eu tenho 32 anos, gente. Naquela época, aqui no interior da Bahia, isso era uma coisa que ninguém conhecia. Tipo, minha mãe não é uma pessoa, entre aspas, ignorante, que não tem conhecimento das coisas. Minha mãe trabalha em uma universidade e mesmo assim, pra ela aquilo era um bicho de 7 cabeças. Porque justamente por isso, há muito tempo atrás, não existia tanta informação sobre o assunto, sabe? Ela tinha uma certa vergonha de falar que eu tinha isso, com medo que eu ficasse marcada, sabe? Como se fosse, aquela menina maluca. Então assim, minha mãe até evitava de certa forma. Eu também fui crescendo sem falar muito sobre isso, meus professores não tinham muita noção do que era, e eu tive assim, um processo muito, acho que foi a pior coisa que eu já passei por causa disso. Foi com uma professora minha na 6ª série, minha professora de matemática. Não vou falar o nome dela, porque ela é uma senhora, eu nem sei se ela tá viva ainda. E assim, primeiro eu quero dizer o seguinte, de certa forma, eu não vou culpar uma pessoa por isso, porque ela já era uma senhora naquela época, eu acho que ela não tinha a menor noção do que ela estava falando, na verdade, mas foi uma coisa que ela falou que me marcou, assim, profundamente, e que poderia ter sei lá, poderia ter feito muito mais mal do que fez. Eu tinha uma dificuldade muito grande de matemática, eu não conseguia aprender. E um dia ela disse, assim, paciente, no meio da sala, na frente de todo mundo, que eu era burra e que eu nunca ia conseguir aprender nada. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Tipo assim, na hora, nessa época eu era muito desaforada. Eu era do tipo, ó, o tá aqui respirando e rosnando. Nessa época eu era muito desaforada, do tipo, você me fala uma coisa, eu lhe falo 10. Eu disse um monte de desaforo a ela e depois eu contava essa história, minha mãe contava e todo mundo ria pelas coisas que eu disse a ela. Mas, peraí, viu, gente, um minuto só. Que foi, Azinho? Mas assim, aquilo me marcou profundamente. Eu fiquei muito envergonhada, eu me senti exposta de todas as formas e depois daquilo, assim, eu fiquei com tanta vergonha, eu comecei a gaguejar muito. Eu já gaguejava,
porque eu sempre fui muito tímida. Quando eu ficava nervosa, eu começava a gaguejar. E eu simplesmente parei de falar, assim. Tinha muito mais vergonha, porque eu gaguejava muito, porque na minha cabeça ficou, você é burra. Claro que não foi uma coisa boa. Um ano não, 2 anos depois eu perdi de ano por causa de matemática. Mas aí eu fui morar em Salvador, eu fui estudar no Mendel e acho que foi no 3º ano. Tipo assim, eu continuei tendo muita dificuldade em matemática e no 3º ano eu tive um professor que eu acho que ele não tem ideia do quanto ele me ajudou, do quanto ele foi importante na minha vida. Raimundo Portela, professor de matemática. Eu nem sei se Portela tá vivo. Gente, se Portela estiver vivo e alguém aqui falando dele, manda um beijo enorme pra ele. E diz a ele que assim, eu serei eternamente grata a ele. Porque, de certa forma, ele me fez ver que eu não era burra. Que eu podia aprender as coisas assim. E que eu podia aprender, inclusive, uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse aprender e gostar. Raimundo Portela é um professor incrível, gente. Raimundo Portela, eu não sei explicar exatamente qual a mágica que ele faz, mas assim, o que eu tinha dificuldade, na verdade, era o básico. E ele, com toda a paciência do mundo, explicava do começo, assim. Ele entendia as minhas dúvidas. E eu comecei a gostar muito de matemática por causa de Portela. E foi um dos grandes diferenciais, na verdade, no meu vestibular. Então, assim, isso fez uma diferença muito grande na minha vida. E é por isso que eu digo que eu acho que os professores precisam estar preparados para lidar com os alunos, principalmente nesses casos, sabe? Não é uma coisa que se diga para uma pessoa, você é burra, você nunca vai aprender nada. Eu acho que a palavra tem muito poder. Pra mim, a palavra tem muito poder. E as coisas que dizem pra gente, isso fica na mente da gente, fica martelando na mente da gente. E eu podia ter acreditado nisso, como eu acreditei, de certa forma, por um tempo. E, sei lá, não ter conseguido fazer nada porque incorporei aquilo. Mas não, eu fiz vestibular, eu passei no vestibular de primeira, passei numa faculdade particular, mas numa excelente faculdade, eu fiz Unifax, fiz Direito na Unifax. As matérias que eu gostava, eu ia muito bem, as que eu não gostava, eu ia mais ou menos, mas assim, nunca perdi, nunca fiz essa história de prova final, perder matéria, nada disso. Quando eu saí da faculdade, eu fiz OAB, passei na OAB, nunca tive grande dificuldade, porque nas matérias que eu gostava, eu tirava uma nota muito boa, então compensava o que eu não gostava. A questão é a seguinte, nesse meio tempo minha vida era muito desorganizada, não só no dia a dia, assim, de organizar um quarto, alguma coisa, porque até hoje eu não sei fazer isso, eu preciso que tenha alguém que por trás pra organizar as coisas por mim, mas na minha vida mesmo, sabe, eu não conseguia me organizar na minha vida, comigo mesma, e eu também era muito impulsiva, eu já fiz muita coisa por impulso e depois eu não entendia direito porque eu não conseguia controlar aquilo. E só quando eu voltei a morar aqui em Jequié, que eu procurei a mesma médica e eu comecei a fazer o tratamento certinho. Primeiro eu comecei com a Ritalina normal, 10 mg. Eu lembro como se fosse hoje, eu odeio a Ritalina normal, porque eu acho que aquilo é um absurdo, porque não estabiliza a pessoa. Tipo assim, o efeito dura 3, 4 horas, depois é como se você entrasse num quadro depressivo e fosse murchando, sabe? Muito ruim isso. E aí você toma de novo e acorda de novo e, sabe? Não fica uma coisa estável, não gosto. Depois eu mudei pra Ritalina LA, depois eu mudei pro Concerta e mais recentemente pro Venvance, que é o remédio que mais funciona comigo. O que que acontece? O medicamento, muita gente, porque tem um Ritalina, deixa a pessoa assim, assim, assado. Gente, peraí. Uma coisa é uma pessoa que não tem o problema, e muita gente não tem, e toma Ritalina pra bombar em concurso, pra bombar nas provas. Uma coisa é isso. Outra coisa é uma pessoa que realmente tem o problema e precisa do medicamento, sabe, gente? Eu preciso do medicamento e eu sinto uma diferença absurda com ele na minha vida. Porque eu consigo produzir muito mais, eu me concentro muito mais, eu rendo muito mais. Eu funciono, de certa forma, entre aspas, do mesmo jeito que uma pessoa, entre aspas, de novo, normal. Quem tem déficit de atenção não é normal, não é isso. Mas assim, meu dia a dia fica normal, eu consigo dar conta das minhas coisas. Coisa que antes eu não conseguia, eu ficava protelando por horas, dias, meses, anos. Eu não conseguia resolver a vida, fazer a vida acontecer. Muita gente tem medo do medicamento, muita gente não quer que os filhos tomem o medicamento. E eu acho, assim, eu não tenho o direito de me meter na vida de ninguém, mas eu acho assim, se existe um problema, existe um medicamento que vai ajudar a pessoa que tem aquele problema, que vai melhorar a qualidade de vida e melhora, que o mínimo que você pode fazer é fornecer isso para essa pessoa, sabe? Tem também o acompanhamento psicológico, terapêutico e tal, que é importante, principalmente para quem é criança, e é importante não só para criança,
mas para quem convive com aquela criança, para os pais. É muito importante para os pais saber lidar com aquilo. Muitas vezes, assim, minha mãe achava que eu tava fazendo de pirraça, e quando eu era criança ela achava que era pirraça, e não era pirraça, gente. Eu simplesmente não consigo. Por exemplo, antes era assim, se eu sentava pra arrumar uma coisa ou pra brincar com um brinquedo, eu tirava tudo do lugar, de repente eu me distraía com uma coisa e o resto do dia ficava aquilo ali tudo, aquela bagunça, e depois eu não sabia como organizar aquilo, sabe como é? Eu não sabia como colocar no lugar, eu simplesmente focava a minha atenção no que eu queria brincar, ou numa coisa que eu tava arrumando, e o resto eu simplesmente não conseguia dar conta. E minha mãe não entendia, brigava, ralhava comigo, achava que era pirraça, que eu tava chateando ela, e na verdade não era. E também não culpo ela, porque naquela época não existia muito, tipo assim, até hoje eu acho que existe pouca informação sobre isso, sabe? Tanto que, assim, eu vejo muita gente que fala: ah, mas isso é coisa de maluco. Ah, mas toma remédio de tarja preta, isso é coisa de doido. Gente, um remédio é só um remédio. Uma doença, entre aspas, é só uma doença. Não é isso que te define, sabe? Ter déficit de atenção não define quem é Juliana. Ter déficit de atenção é um detalhe entre centenas de outras coisas que compõem a minha pessoa, sabe como é? Mas também tem a parte boa. Por exemplo, eu tenho uma característica muito típica do déficit de atenção, o tal do hiperfoco. Se eu foco em uma coisa, o mundo desaba e eu continuo focada naquilo ali. Isso, de certa forma, me ajudou muito e me ajuda até no blog, me ajuda muito a manter meu foco, a não desvirtuar, a, sabe, estabelecer metas e cumprir. E hoje, com o tratamento, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a organizar a minha vida. Por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa que vem aqui uma vez por semana, que é Deide. Todo mundo nas redes sociais já conhece Deide. Deide, eu digo assim que Deide é minha babá, porque Deide organiza a minha vida. Como? Deide vem aqui uma vez por semana, mantém meu quarto arrumado, bota tudo no lugar. E, tipo assim, eu tiro fotos pra ela deixar tudo no lugar certinho, porque eu não gosto que tire minhas coisas do lugar, neurótica. Então, assim, se ela arruma, se ela organiza, eu consigo manter. O que eu não consigo fazer é organizar. Eu não consigo mesmo. Mas assim, eu consigo manter aquilo e vou deixando tudo no lugar. E a mesma coisa eu faço com a minha vida real. Por exemplo, a minha vida real é ótima. A mesma coisa eu faço assim, eu tenho 3 cadernos de organização, 3 agendas, um do blog, um da minha vida e um de coisas de todo dia, que eu escrevo todos os dias. Todos os dias eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer no outro dia. Tem a agenda do blog, onde eu coloco os planos a curto, médio e longo prazo, a minha agenda de minha vida, curto, médio e longo prazo, as coisas que eu quero comprar, as coisas que eu quero fazer, sabe, as datas que eu tenho médico, que eu tenho que comprar remédio, que eu tenho que trocar remédio, porque eu esqueço muito isso, viu? Esses dias mesmo eu esqueci a hidrocortisona e eu tava sem conseguir acordar direito, e eu lembrei que era isso. Mentira, eu lembrei não, a moça da farmácia que me lembrou, que ela já me conhece. Eu liguei e falei assim: vem cá, tem algum medicamento que eu não tô tomando? Pessoa muito cara de pau. E daí ela foi olhar os meus registros lá e ela disse que eu não tinha manipulado a hidrocortisona. Mas assim, com isso eu consigo me organizar melhor. Outra coisa que melhorou muito com o uso do medicamento foi a impulsividade. Eu era muito impulsiva. E assim, hoje eu sou muito controlada. Mas enfim, eu consigo ter uma vida normal com o uso do medicamento. E hoje eu não faço terapia, nem nada disso, não tenho acompanhamento psicológico. Eu tenho uma vida completamente normal. Eu não vejo déficit de atenção como uma doença. Eu acho que a gente tem um conjunto de características um pouco diferentes, mas todo mundo tem características diferentes, sabe? E eu acho que isso precisa ser tratado com leveza, eu acho que isso precisa ser tratado de forma natural, gente. Quanto mais a gente trata as coisas com naturalidade, mais as outras pessoas vão tratar com naturalidade também. Pra mim, ter déficit de atenção é uma coisa normal, não me afeta mais em nada. Tomo meu remedinho todos os dias de manhã. Eu adoro o Venvance. Eu acho que ele bloqueia um pouquinho minha criatividade, mas isso é até bom, gente, porque é tanta criatividade que eu fico perdida. Tomo ele de manhã e pronto. O bom do Venvance, eu vou até voltar a falar sobre isso agora, que eu falei da Ritalina normal, é que o Venvance, ele me deixa estável o dia todo, sabe? Ele não tem aquele ciclo de deprimir e ficar, sabe, parecendo um bonequinho, tchum, tchum, não. Ele me deixa estável o dia todo e me dá uma qualidade de vida muito boa. Então, assim, pra finalizar o vídeo, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: se você tem déficit de atenção, procure um médico. Se seu filho tem esse problema, procure um médico. E assim, converse na escola, converse com os professores. Os professores precisam aprender a lidar com isso
com naturalidade, mas assim, dando uma atenção maior, entendendo o problema, entendendo que aquela criança, de certa forma, tem características diferentes e precisa de uma atenção um pouco diferente, precisa ser de atenção diferente não, porque eu não gosto disso, essa criança precisa ser entendida melhor. Os pais também precisam entender melhor, sabe? Isso vai ajudar muito a criança a se aceitar. Se você faz o tratamento, se seu filho faz o tratamento, isso vai melhorar absurdamente a qualidade de vida, tanto da pessoa que tem como de quem está ao redor. Isso é muito importante, gente. É muito bom a gente conseguir fazer as coisas. E o vizinho começou a tocar música brega, tá vendo? Não vou poder mais gravar, oh meu Deus. Mas enfim, é muito bom você poder viver uma vida com qualidade, é muito bom você poder produzir. E o tratamento correto ajuda nisso. Não deixe pra depois. Eu demorei muito pra começar a tratar. E se eu tivesse tratado antes, com certeza a minha vida teria sido muito diferente em muitos aspectos. Então, o meu conselho, se eu posso dar um conselho pra alguém sobre isso, se você tem um problema, você não tem por que esconder, você não tem por que ter vergonha, nada disso. Isso é uma besteira, isso é coisa de gente pequena, de gente que não tem, sabe, bom senso. Simplesmente trate e leve sua vida normalmente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha sanado as dúvidas de vocês, mas se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui embaixo que eu respondo direitinho, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.